Olá, sejam bem-vindos ao Storycoro, o seu canal de conhecimentos e de conteúdos de história. Vamos agora à correção das atividades. Então, essa aqui é a atividade de história, Revolução Inglesa, certo? É para responder as perguntas com base no texto e no vídeo. Vou colocar o nome, colocar a turma e vamos seguir adiante. Que tipo de disputa ocorria na Inglaterra nos anos de 1640? Então, qual era a disputa que acontecia dentro da Inglaterra naquele período? Era uma disputa entre anglicanos e puritanos, uma disputa religiosa, certo? Mas no período existia uma grande discussão política e religiosa por causa desse tipo de crença, né? Os nobres eram anglicanos e os burgueses eram puritanos. Então tinha um problema político, econômico e religioso, certo? Qual o principal motivo que levou à insatisfação dos burgueses com o rei? O que deixou os burgueses que não estavam satisfeitos com o rei, não estavam gostando? Então, o excesso de impostos. Então, quando se fala em impostos, o excesso de impostos, um número muito alto, fez com que os burgueses ficassem muito descontentes com o rei. Próxima pergunta é: por que a execução do rei foi algo tão importante e impactante na época da Revolução Inglesa? Então, matar o rei, né? A execução do rei, o rei ter sido morto, por que foi tão impactante? Então, resposta correta aqui, né? A morte do rei significa o fim da ideia de que o rei é Deus na terra. Na época, era muito comum as pessoas respeitarem o rei, obedecerem ao rei, porque achavam que o rei era escolhido por Deus, era o representante de Deus que estava na terra. Mas com a execução do rei, visto que não aconteceu nada de grave com as pessoas, ninguém sofreu nenhum tipo de coisa, porque na verdade o rei era apenas uma pessoa que usava essa informação para tentar se legitimar, ou seja, para dizer que ele era rei realmente e tinha que obedecer ele. Depois que o rei foi morto, viram que o rei não tinha essa figura, não era essa figura tão importante, não era essa figura tão excelente como ele achava que era. Em 1649, a Inglaterra deixa de ser a monarquia e passa a ser uma república. Por que isso ocorre? Então, o que aconteceu para que a Inglaterra deixasse de ter um rei e passasse a ter uma república, um presidente ou um governante? Pois os ingleses preferiam colocar um burguês como governante, não um nobre. Então a ideia era não ter mais rei, não ser mais uma monarquia, e sim uma república em que essa pessoa era escolhida pelos outros para ser o governante, não escolhida por Deus ou por a família de nobres, e sim uma pessoa que poderia ser governante escolhida pelas pessoas, pelo povo, né? Pela maioria do povo. A maioria eram burgueses e artesãos e camponeses. E a última pergunta é o que foi a Revolução Gloriosa? Então, o que foi a Revolução Gloriosa? Revolução Gloriosa é que com o rei volta, né? Agora volta o Guilherme III, né? Que é sobrinho do rei que tinha sido morto, né? O Jaime. E aí então volta a família real ao trono e o parlamento fez com que o rei cumpra as leis. Agora, o rei não poderia mais criar leis do jeito que ele queria, não poderia aumentar os impostos como ele queria. Ele teria que pedir autorização do parlamento, ele teria que seguir a lei, ou seja, você é rei, mas você tem que cumprir as leis. Então é uma monarquia parlamentar em que o rei ele é uma figura muito mais simbólica, ele não é realmente o representante político. O parlamento é que tem força política, são os deputados e não o rei. Então, com isso, a gente tem essa atividade, valia 5 pontos, 1 ponto para cada questão. Vamos para a próxima atividade. Revoluções na Inglaterra, né? Então, olá alunos, hoje faremos a segunda atividade sobre a Revolução Inglesa. Então, aquela foi a primeira, essa é a segunda. Valia 5 pontos cada uma, você iria somar as duas atividades, certo? Mesmo esquema, colocar o nome e a turma. Então, vamos à pergunta. Assine a alternativa que não demonstra como eram as classes sociais na Inglaterra do antigo regime com relação à religião. Como não demonstra, né? Então, é algo que não era. A resposta correta é a última. Os membros do clero da igreja eram, em sua maioria, luteranos. Se são membros do clero é da igreja católica. Então, a maioria dos membros do clero eram católicos. Então, não luteranos. Luteranos é a religião do Martinho Lutero, né? E era uma religião protestante. Ok? Então, a resposta
correta é essa aqui, que é a errada. Qual o principal motivo que levou à insatisfação dos burgueses com o rei? O que levou os burgueses a ficarem tão insatisfeitos com o rei? Que seria a falta de participação política. O que aconteceu depois da impactante morte do rei após a Guerra Civil na Inglaterra? Então, o que aconteceu depois que o rei morreu? Após a morte do rei, nós temos a instalação na Inglaterra de uma república. Se instala na Inglaterra uma república. Não tem mais rei e não existe mais então alguém que assumir o trono, e sim um governo da Inglaterra, né? Que é o Oliver Cromwell. Ele que é eleito pelo parlamento para ser o governante da Inglaterra, no lugar do rei. Ele não era nobre, ele era um burguês. Então ele virou o governante daquela república. Além da questão religiosa, qual era o maior conflito entre burgueses e os nobres? Então, qual era o conflito que existia entre burgueses e nobres? Os burgueses queriam mais participação política e menos impostos. Então, essa é a resposta correta. Os burgueses queriam participar mais da política, tomar decisões maiores e melhores, e também queriam pagar menos impostos, né? Eles eram os que mais pagavam impostos. A última pergunta: qual a maior consequência para os ingleses após a Revolução Gloriosa? O rei perdeu sua importância política, pois quem comandava o país era o parlamento. Então o rei perdeu aquela figura de ser autoridade, de mandar tudo sozinho, e agora tem que obedecer às leis e às regras conforme o parlamento disse que tem que ser. Certo? Valia 5 pontos nessa atividade. Vamos para a recuperação. Então, recuperação de história. A recuperação substituirá a nota das duas atividades anteriores somadas. Então, se você for mal nas atividades anteriores e você for melhor nessa recuperação, você vai ter a nota maior, que no caso da recuperação, substituindo a nota das duas outras atividades, ok? Então, coloque o seu nome e a sua turma e vamos seguir. Que tipo de disputa ocorria na Inglaterra nos anos de 1640? Então, o que acontecia na Inglaterra de 1640 nessa disputa? Então, era uma disputa política e religiosa entre anglicanos, puritanos e católicos. Essa é a resposta correta. Era uma disputa política e religiosa entre os anglicanos, que eram os nobres, os puritanos, que eram os burgueses, e os católicos, que eram os camponeses. A segunda alternativa que demonstra como eram as classes sociais na Inglaterra do antigo regime com relação à religião. A resposta correta é: o rei e os nobres eram anglicanos, religião em que o rei era o líder religioso. Então, essa é a resposta correta. Próxima pergunta: qual o principal motivo que levou à insatisfação dos burgueses com o rei? Então, o que deixou os burgueses insatisfeitos com o rei? Que era a perseguição religiosa. Então, o rei, além de não deixar os burgueses participar da política, além de cobrar muitos impostos, também perseguiam os burgueses porque eles eram protestantes, enquanto o rei era anglicano. Então ele perseguia quem era oposição ou quem não era da religião dele. O que aconteceu depois da impactante morte do rei após a Guerra Civil na Inglaterra? O que aconteceu é que as pessoas viram que o rei não era uma figura divina, não era Deus na Terra. Depois que o rei morre, eles veem que ele não é realmente a figura divina que dizia que era, certo? Um representante de Deus, como ele dizia que era. Além da questão religiosa, qual era o maior conflito entre burgueses e nobres? Os burgueses não queriam pagar mais impostos para sustentar os nobres. Quem pagava os impostos eram praticamente os burgueses e os camponeses. Nobres e membros do clero não pagavam impostos, então os burgueses sustentavam os nobres. Então isso era muito ruim para os burgueses. Qual a maior consequência para os ingleses após a Revolução Gloriosa? O rei deixou de ser o representante de Deus na terra e o parlamento assume o poder. Então, o rei, que era uma figura divina, não é mais aquela figura divina que ele dizia que era, e agora quem manda é o parlamento, ele que assume o poder. Qual o principal motivo que levou à insatisfação dos burgueses com o rei? É a falta de participação política, certo? Como nós já vimos na outra questão. Por que a execução do rei foi algo tão importante e impactante na época da Revolução Inglesa? Porque a morte do rei abriu espaço para que se instalasse uma república na Inglaterra. Agora não tem mais a figura do rei, nós temos um governante, que foi o Oliver Cromwell. Em 1649, a Inglaterra deixa de ser monarquia e passa a ser uma república. Por que isso ocorre?
Os burgueses queriam mais participação política no poder inglês. Tiraram o rei fora, né? Depois do conflito o rei morre e aí então assume a república. E a república comandada pelos burgueses. Né? Então eles queriam mais participação política, colocaram um representante dos burgueses lá. E o que foi a Revolução Gloriosa? Foi quando o parlamento começou a comandar a Inglaterra, mesmo com a existência do rei. Então o parlamento começa a mandar e comandar a Inglaterra, mesmo existindo um rei lá. O rei ele está no poder, porém ele não tem mais voto definido, não é mais autoridade máxima. O parlamento é que é. Então o rei está lá, mas não tem tanta participação política assim. Com isso a gente encerra nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.